Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Já foi convencionado, né, que estamos hoje a celebrar o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Todavia, bem, dentro daquilo que convencionou-se, aquilo que hoje celebramos, eu desejo a todos vocês, do YouTube, do Facebook, todos, que de uma forma ou de outra apoiam o nosso trabalho, você que dá um like, você que compartilha, você que faz um comentário. Eu desejo a todos, indistintamente, um feliz e um santo Natal. E digo-lhes da minha alegria em poder hoje, mais uma vez, celebrar esse Natal com você, tendo como nosso ouvinte, como nosso comentarista, como aquele que compartilha o nosso trabalho, de coração, muito obrigado. E eu desejo que Jesus, na sua vida, na sua casa, na sua família, nasça, cresça, morra e ressuscite. É o meu desejo de coração. Isto precisa acontecer na nossa vida, na nossa história. É inclusive provável que muitos de nós estejamos mortos neste momento da história, andando de um lado para o outro, mas mortos. Então, que neste Natal aconteça uma ressurreição na nossa vida. Assim como ele ressuscitou após 3 dias no túmulo, que aconteça também uma ressurreição na nossa vida. Talvez digamos, missionário, eu não são 3 dias, são 3 meses, 3 anos, 10 anos, muito tempo que estou nesta situação. Jesus é suficientemente poderoso para dizer para qualquer Lázaro, independente do tempo que ele esteja no túmulo, vem para fora. Ele é poderoso para dizer isso à nossa família, independente do tempo que ela esteja em uma situação de morte e talvez até sepulta. Eu quero crer que neste advento muitas ressurreições acontecerão. Todavia, precisamos ir além daquilo que convencionou-se, nascimento de Jesus. Estamos celebrando o aniversário de Jesus. Não, por que não? Porque Jesus não nasceu do mesmo jeito que eu e você nascemos. Nascimento, Natal, né? Esse aniversário natalício pressupõe um fato biológico normal. E do mesmo jeito como Jesus Cristo, ele não chegou ao ventre da bem-aventurada Virgem Maria pelas formas biológicas, naturais, o seu nascimento também não deu-se de forma natural. Nós não podemos tratar com racionalidade aquilo que não começa com racionalidade. Ora, se aquilo que começou ultrapassa os limites da razão, como que no final eu quero explicar com a lógica. Maria deixou de ser virgem quando Jesus saiu do seu ventre, ele rompeu-lhe as tranças da virgindade. Não, queridos. Nós estamos falando aqui da encarnação. Deus, ele se faz homem.
Deus se faz ser humano, juntamente comigo e juntamente com você, para participar da nossa história. Mas o fato dele ter aqui chegado, o fato dele ter se encarnado por essa via, isso não subtrai a sobrenaturalidade da encarnação, da revelação, da sua manifestação. Lemos na Dei Verbum, logo no capítulo 1 da Dei Verbum, no número 2, aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Só um parêntese, querido. Quando leio aqui, aprove a Deus na sua sabedoria, bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Por exemplo, nós já temos uma referência bíblica, Efésios capítulo 1, versículo 9, né? Mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Efésios capítulo 2, 18, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Este documento, a Dei Verbum, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Palavra de Deus, ela é recheada de referências bíblicas. Mas a Igreja, por ser coluna e esteio da verdade, coluna e sustentáculo da verdade, ela tem um jeito sóbrio, prudente, capaz de acomodar a sua transmissão da revelação dentro da Palavra de Deus. Então é necessário que eu não estou indo para uma palavra, para uma encíclica, uma constituição dogmática, uma carta do Papa. É um documento que tem consistência bíblica, mas que parte dos fatos, mas que parte da tradição da Igreja, que parte daquilo que a Igreja crê desde os seus primórdios. Prosseguindo, em virtude desta revelação, Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo 1, 17, no seu imenso amor, fala aos homens como amigos e conversa com eles para os convidar e admitir a participarem da sua comunhão. E por aí vai. O que quero pontuar, em virtude desta revelação, Deus invisível no seu imenso amor fala aos homens como amigos e conversa com eles para os convidar e admitir a participarem da sua comunhão. A primeira conversa, perdão, queridos, a primeira conversa que Deus estabeleceu com o ser humano na plenitude dos tempos todo este fato misterioso que vimos aqui, que concretiza-se na encarnação. Deus se torna ser humano e habita entre nós. A primeira conversa que Deus teve com a humanidade na plenitude dos tempos, deu-se com Maria Santíssima. Ao longo da história, ao longo da economia da salvação, Deus falou, como lemos na carta aos Hebreus. Deus falou muitas vezes, de muitas formas, pelos profetas, pelos pais,
Mas nestes últimos dias, ele fala-nos por meio de Jesus Cristo. Mas este falar por meio de Jesus Cristo, ele começa com a bem-aventurada Virgem Maria, quando Deus envia-lhe o arcanjo para comunicar-lhe a sua palavra. Ontem eu disse que a nossa redenção começa com 2 sims, com 2 eis-me aqui para fazer a tua vontade, como lemos lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, do 5 ao 10, Jesus dizendo, eis que venho para fazer a tua vontade. E quando da anunciação, a palavra final de Maria Santíssima é, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É importante e importantíssimo se constitui esta reflexão e esta tomada de consciência, porque, como o próprio autor da carta aos Hebreus, ao longo dos anos, dos séculos, Deus vem falando com a humanidade, mas a humanidade sempre vem virando as costas para Deus. Os seus sims são sims dentro de uma condicionalidade, de uma reticência, onde Deus não pouco precisa estar intervindo na história para restaurar aquele homem que declinou no seu sim. Mas isto tudo cai por terra diante do sim de Maria Santíssima. Repito-me, a nossa redenção começou com 2 sims, o sim de Jesus Cristo e o sim de Maria Santíssima. E esses 2 sims, eles vêm recapitular aqueles 2 nãos de Adão e Eva que foram dados lá no paraíso. Eu creio que somente isto já coloca-nos em uma situação de reverência, de amor, de acolhida, não só a Jesus, porque muitas pessoas hoje estão fazendo festas magníficas para Jesus e estão esquecendo o caminho real que Deus escolheu para que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores chegasse a nós. Pense, queridos, que coisa extraordinária. Maria Santíssima é o caminho real que Deus escolheu para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores chegasse a nós, pecadores. Em consciência, responda-me. Esse caminho real, ele só teve validade, só teve serventia para Deus chegar aqui a nós, pecadores? Ou ele continua sendo um caminho para que nós possamos chegar a Deus, usando o mesmo caminho que ele usou para chegar até nós? Pensemos nisto. Já é uma grande coisa e é digno de felicitações. A gente vê as grandes homenagens que hoje se faz a Jesus. É uma grande coisa, mas neste processo, a encarnação de Jesus, Deus se fazendo carne habitando entre nós, não é algo que acontece. Jesus aparece lá em cima de um monte, numa carruagem de fogo, não. Ele vem aqui. Mas o fato dele vir aqui, isto não desqualifica, isto não obstrui a ação sobrenatural de Deus. Porque Maria Santíssima não é simplesmente o Monte Sinai sobre o qual Deus pousou os seus pés e ele estremeceu e fumegava. Maria Santíssima é a montanha sagrada por excelência,
sobre a qual Deus não apenas pousou, ele entrou nela, ele fez morada nela. Quando nós dizemos que somos o templo do Espírito Santo, imaginemos que templo foi Maria Santíssima. Nós só dizemos ser o templo do Espírito Santo em função de Jesus Cristo. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas não esqueçamos que Deus, ele entra em Maria Santíssima por obra e graça do Espírito Santo. Eu falei há poucos dias, João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, Santa Isabel. Mas Jesus Cristo, ele foi gerado no seio da bem-aventurada Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. Há muita diferença. Então não esqueçamos de homenagear Jesus. Se quisermos compreender, simplesmente estamos fazendo um aniversário de 2000 anos de seu nascimento. Tudo bem. Mas não esqueçamos, esta festa, ela só será melhor celebrada quando acolhermos de verdade o caminho que Deus quis usar para que a encarnação, quis percorrer para que a encarnação acontecesse, para que Jesus habitasse entre nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu volto com este tema porque tem muita coisa e nem de longe. Se eu falar um ano inteirinho, de manhã e de tarde, eu não esgoto o assunto. A minha capacidade intelectiva está muito aquém da profundidade, da dimensão deste tema. Mas, mesmo eu estando muito aquém deste mistério, é possível a gente dar umas 2 palavrinhas a respeito desse acontecimento, dessa encarnação, que todas as vezes que nos aproximamos de uma imagem de Maria Santíssima, com fé, somos imediatamente levados, transportados para aqueles 2000 anos atrás, quando escutamos esse diálogo de Deus com a humanidade, que começa com Maria Santíssima e ela diz: eis aqui a serva do Senhor. A nossa redenção passou pelo sim de Jesus Cristo e pelo sim de Maria Santíssima. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.